Bom, então boa noite oficialmente. Estamos começando o nosso estudo de hoje, continuando o estudo da carta 8, né? Se eu não me engano é o quarto dia da carta 8, né? É o quarto dia. Ainda teremos mais 2 dias pela frente. Hoje é um dia bem bacana aí, com 2 parábolas aí bem profundas aí pra gente poder falar e conversar bastante aqui. Todos prontos? Então vamos lá, vamos fazer nosso silêncio para a gente fazer nossa conexão com a egrégora que está aqui presente. As energias hoje estão muito fortes, muito fortes. Vamos respirando fundo algumas vezes para a gente silenciar bem nossos pensamentos. Para fazer essa conexão com a consciência divina e com todos os seres que estão aqui nos auxiliando, com a presença de Cristo. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é visível. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo algumas vezes e aos pouquinhos vamos abrindo os olhos e vamos voltando. Todos de volta, a Betinha de volta, Betinha que eu não estou vendo, tá ok? Bom, então vamos lá. A leitura hoje é da página 186, né, 186, no último parágrafo até 191 do PDF, ou da 288 a 295 no livro. A gente vai ler exatamente o último parágrafo. A gente até chegou a ler da outra vez, mas a gente vai reler para fazer a introdução que faz o link aí com o que a gente vai ler hoje. É a frase: chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual. No PDF é o último parágrafo, no livro que eu não sei exatamente, se eu não me engano está bem no comecinho da página. Tomar um golinho d'água. E vamos começar a primeira parte da leitura de hoje. Pode começar? Então vamos lá. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo e inteligente, e você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-lo. Há gente maravilhosa em seu mundo que tem usado a mente de tal maneira que alcançam revelação e crescimento nos desafios diários da vida. Passo a passo, examinando, analisando,
movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada, essas pessoas moldam novos ideais para si mesmas. Elas adotam esses ideais como orientação para seu comportamento futuro. Por esses meios, elas têm sido capazes de purificar seu pensamento, suas palavras e ações, com o fim de redefinir seu modo de conduta no mundo e sua maneira de relacionar-se. Essas são pessoas que se fazem por si mesmas, mas raramente encontra-se quem não tenha tirado sua força, visão, inspiração e estabilidade emocional da fonte mais alta, a consciência divina, ou de sua percepção do que possam chamar Deus. Quando estava na Terra, contei às pessoas uma história, a parábola dos 10 talentos. Um senhor muito rico sairia a viajar durante algum tempo e entregou para cada um de seus 3 servos uma soma em dinheiro. Para um deu 10 talentos, para outro 5 e para o último deu 1 talento. Quando voltou, perguntou a cada servo como tinha usado o dinheiro. Um disse que tinha dobrado o investimento do mestre, o outro disse que tinha ganhado a metade e o último disse que tinha guardado o dinheiro por medo de perder o que recebeu. O mestre felicitou os 2 primeiros por sua eficiência e engenhosidade, mas aborreceu-se com aquele que não tinha tentado fazer nada com a única moeda dada para os seus cuidados. Cada um de vocês no mundo tem sua própria soma de talentos com a qual trabalhar. Se por sua própria iniciativa achar difícil descobrir a melhor maneira de tirar proveito do seu talento e recursos pessoais, recorra à consciência divina através da meditação e pouco a pouco as ideias seguramente virão e essas serão perfeitamente adequadas para a sua própria personalidade. Ao mesmo tempo, considere como você tem usado seus talentos em sua vida. Você tem estado inteiramente concentrado em criar felicidade e prazeres para si mesmo ou tem dedicado tempo para a elevação e melhoria da vida dos demais? É uma coisa terrível ter recebido mais talentos do que a média e acabar sua existência tendo-os desperdiçado em um modo de vida autoindulgente. Qualquer lição que tenha falhado em aprender, qualquer crescimento de que tenha se esquivado, qualquer desenvolvimento espiritual que você tenha deliberadamente evitado, são montanhas que você criou para escalar em suas próximas vidas. Elas obstruirão seu caminho e você terá de lidar com isso, espiritualmente, ou elas se repetirão em outra vida. Não é necessário abrir um grande caminho no mundo, alcançar progressos, riquezas ou fama. Você pode usar seus talentos como um pai, buscando os melhores meios de ter sucesso no seu trabalho de promover o bem-estar de seus filhos. Que convite mais elevado do que aquele de ser um bom pai e mãe amorosa, mais especialmente se você tomar como modelo a consciência divina Pai e Mãe, que se dirige inteiramente para o crescimento, nutrição, saúde e regeneração da mente e do corpo, para a proteção de todas as formas e a satisfação de cada necessidade da mente, das emoções e do corpo em um sistema de lei e ordem e de amor incondicional. Como pai e mãe, você está à altura da consciência de sua fonte divina do ser? Algumas das pessoas que têm feito o melhor uso de seus talentos são servos, aqueles que cuidam dos filhos dos outros com dedicação e amor, que limpam a casa com atenção consciente em cada detalhe, que criam um ambiente pacífico, calmo e cuidadoso para o seu empregador com amor e gentileza. Essas são as grandes almas, as que têm construído para elas os caminhos que conduzem diretamente ao reino dos céus. Por outro lado, há pessoas que têm usado seus talentos com o propósito de destruir os demais, a fim de alimentar sua vaidade e o frio vazio que está em seus corações. O uso de suas mentes o leva à sua própria destruição. Pense nas pessoas ao longo da história e no tempo presente que têm conduzido outros à rebelião por uma lavagem cerebral. Eles se tornam ditadores. Então pense no fim provável desses ditadores. Tais pessoas abusaram dos privilégios conferidos pelo poder mental e por fim pagaram o preço, mas não antes de terem destruído milhares de vidas sem nenhuma boa razão, pois nunca poderia haver uma boa razão para transformar países em desertos destruídos pela guerra e arruinar economias prósperas. Pense nas famílias onde o abuso mental e emocional prolifera. Trata-se de um uso repugnante do poder mental. Isso repercute sobre o abusador de muitas maneiras: má saúde, doenças, vícios, depressão e a perda da autoestima. Portanto, não utilize seu cérebro, intelecto, visão, conhecimento e educação
como uma plataforma a partir da qual criticar, julgar ou condenar os outros que não estão à altura de seus próprios padrões de eficiência ou bondade em qualquer área de sua vida. Ao mesmo tempo, uma vez que criticar, julgar e condenar é tão natural como respirar para o ego humano, não tente negar suas percepções do que pode ser melhorado. Fazê-lo é negar a realidade do processo evolutivo. O propósito por trás da existência é o de experimentar e melhorar a partir de suas experiências. Assim, não julgue nem condene, nem rejeite as deficiências que observa nos outros, porém, leve suas percepções imediatamente à consciência divina e peça continuamente uma solução divina do problema. Agarre-se ao entendimento de que seja onde for e quando for que a consciência divina entre em um problema, o resultado final é sempre crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária, relações e circunstâncias. Você está aqui para usar sua mente para esse propósito específico. Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante, quis dizer que vim para ajudá-lo a trabalhar em sua escravidão emocional magnética e assim encontrar e fazer um verdadeiro contato com a vida divina, a fonte de seu ser. É desse contato que vem a vida mais rica que transcende muito a vida física, que se obtém exclusivamente da alimentação. Desse contato vem a direção, proteção e um caminho divinamente inspirado. Você pode chamar isso de o caminho da consciência crística. Quando você perceber alguma profunda verdade que antes estava oculta de sua consciência, deve aceitá-la e alegrar-se, pois a consciência divina entrou em sua consciência humana e falou em sua mente. Dê sinceras graças, guarde esse presente e o reverencie. Nunca o dê por conquistado ou bloqueará entradas futuras da inteligência amorosa e então você se perguntará por que se sente tão sozinho de novo. E a primeira parte a gente vai encerrar aqui. Fiquem à vontade para comentar, perguntar, darem a opinião de vocês, o entendimento disso que a gente leu. Betinha, você conseguiu acompanhar as gravações anteriores? Até esqueci de perguntar. Christian, falar a verdade, hoje que eu comecei a olhar para isso, mas no celular eu não consegui. Ele baixa o áudio, mas eu não consegui acessar. Aí eu consegui acessar uma parte pelo computador, porque demora para baixar, né? Aí eu consegui ver quase todo o da semana retrasada. Da semana passada eu não cheguei a ver. O da retrasada que foi em áudio, né? É. Ok. Bom, vamos lá, fiquem à vontade. Eu estava folheando aqui, você leu, você ouviu do pensar em si mesmo, né? Que a gente falou bastante da entrega, né? É. Vamos lá, um de cada vez, para começar. Todo mundo com a mão levantada, querendo falar, né? Como eu tenho falado muito nas últimas, eu vou deixar minha vez para vocês hoje. Me chamou a atenção
Essas são pessoas que se fazem por si mesmas, que está entre aspas, né? Aham. Por que está entre aspas? Eu acredito que seja apenas por causa da tradução que ela fez, assim, mais para dar uma ênfase, né? A Sim. tradução é self-made people e ela usou como pessoas que se fazem por si mesmas, né? Eu acredito que seja por isso, né? Eu acredito, mas também não tenho assim uma percepção mais profunda, né? Tem a ver com tradução, eu acho, não é? Exata. Eu acredito que pode ser por isso, tá? Sim. E aí ele diz, mas raramente encontra-se quem não tenha tirado sua força, visão, inspiração e estabilidade emocional da fonte mais alta, a consciência divina. Esse raramente aí dá a entender que existe outro modo além deste. Aqui, assim, o que eu consigo, o que ele acho que quer deixar claro pra gente é que normalmente as pessoas que chegam nesse estágio, né, que começam a usar a mente para alcançar revelação, crescimento, que estão começando a se mover para essa percepção mais elevada, normalmente é uma pessoa que já está num contato com a consciência divina, né? Já tira essa inspiração da consciência divina, né? Eu acho que quando ele fala aqui o raramente, né, é que talvez tenham pessoas que já estão no estágio até superior que consigam já acessar isso por elas mesmas, né? Ah, sim. Tá. Já Certo. estão num processo totalmente aberto e conseguem fazer isso por elas mesmas, né? Mas a grande maioria tira isso pela inspiração e da fonte mais alta, né? Nesse contato com a consciência divina. Sim. São São pessoas que estão realmente aceitaram a ideia, quer dizer, de que são Deus, né? Sim, sim. E vivem assim, você fez até um comentário no começo, né? De ficar, quando a gente está no dia a dia aí totalmente em estado de presença, né? A gente começa a buscar inspiração, né? Realmente quando acontece alguma coisa, quando acontece algum desafio, quando acontece alguma situação. Então está plenamente atento a tudo que está acontecendo, né? E com isso vai buscando, né? Como ele fala aqui, passo a passo, examinando, analisando-se, movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada. Essas pessoas moldam novos ideais para si mesmo. Então elas adotam esses ideais como orientação para seu comportamento futuro. Então, por esses meios, elas têm sido capazes de purificar seu pensamento, suas palavras e ações, com o fim de redefinir o seu modo de conduta no mundo e sua maneira de relacionar-se. Então, são as pessoas que já estão... eu acredito que todos nós, de alguma maneira, estamos buscando fazer isso, né? Buscando estar em estado de presença, né? E atento ao que a gente está pensando e o que a gente está criando, né? Muitas vezes quando eu me deparo com desafios assim, eu acredito que vocês devem ter uma conduta muito semelhante, né? Às vezes parece que vem alguns desafios que parecem repetidos e aí a gente começa a pensar, né? O que eu estou fazendo para estar criando isso com a minha mente, né? De novo. E aí a gente começa a prestar atenção, né? No que está pensando, no que está fazendo, na situação como um todo para buscar uma inspiração de uma solução diferente, né? Uma solução divinamente inspirada para tudo isso, né? Evitando fazer o piloto automático, né? Sim. Quem vive já em estado assim de divindade, que tem consciência, então a meditação praticamente não precisa mais, porque ele já está constantemente em meditação, não é isso? Quando eu estive lá no Vipassana, o estágio final, né, dos últimos dias era exatamente isso. A gente passava muito tempo em meditação, mas eles ensinavam, né, a gente a passar o dia lá em meditação, como se, tipo, prestando atenção
no nosso corpo, prestando atenção nas nossas reações, né? Tudo bem que lá a gente está isolado, né? Então é muito mais simples. Mas se a gente for reparar, e isso eu comecei a reparar muito em mim, quando acontece uma situação que às vezes vai irritar a gente, né? Vai tipo provoca alguma reação. Quando eu percebo que eu começo a mudar meu estado de espírito, assim, eu já começo a olhar para as reações do meu corpo. E eu percebo que meu corpo está totalmente diferente, né? Já percebo o rosto querendo ficar vermelho, percebo alguns tremores no corpo, percebo a mente já começando a querer ficar confusa, e aí é a hora de respirar fundo, voltar para o momento presente e procurar não reagir, né? Então isso é buscar você estar em estado de presença, né? Antes que venha a reação automática, que nesse caso seria uma explosão, uma reação habitual que a gente tem quando acontece algum problema com a gente, né? Sim. Então é estar em estado aí de constante observação mesmo, para usar a nossa mente de uma forma diferente, de uma forma criativa, né? Seria orar e vigiar que Cristo disse, não? Sim, perfeito, é isso mesmo. É o estado constante de orar e vigiar. Porque as provas vêm a toda hora, né? As tentações, não é? Sim, enquanto a gente está nessa densidade, podemos dizer assim, né? Na densidade da terceira dimensão, não tem jeito, né? A gente está vivendo, principalmente para quem vive, a não ser que você viva como a Janete e a Beth, que passam o dia inteiro na chácara, que tem os pássaros. Isso, que você consegue estar bem mais conectado, mas brincando, eu falei brincando, mas realmente você consegue ficar numa presença muito mais forte. Mas para gente que está para todos que estão, né, no contato do dia a dia, trabalhando, lidando com pessoas, lidando com situações, né, é um estado constante de você estar vigiando mesmo. A Giovana ia falar alguma coisa, Jô. Aproveitando o que você falou aí, Christian, eu acho assim, quando a gente passa por alguns desafios, e eu acho que a maneira que você enfrenta é a visão, e se você não resolveu aquilo em você, vai voltar. Sim. Volta, repete. Enquanto você não aprender essa lição, você não passa para o próximo. Exatamente. Né? Então o desafio volta. Aí você fala, não, de novo, mas... Então sempre aquilo vai repetindo. Aí a hora que você acha que mudar, virar a chavinha, não sei, né? Aí passa, aí vem outra, né? Sim, mas sim. Eu acho que é isso. Eu acho que isso vai ficar mais claro ainda na próxima parábola, quando a gente falar dos véus, né? Que é o próximo trecho que a gente vai ler das retiradas dos véus, né? Eu acredito que seja isso, né? Sejam os desafios que vêm para a gente ir saindo dessa camada, né? E deixar o nosso eu verdadeiro fluir e falar cada vez mais. Agora, alguém viu o vídeo da Carrie? Desculpa, Vaninha, você não tinha terminado? Bem, pode terminar. Eu ia falar mais uma outra coisa, mas... Não, pode falar, desculpa, eu não percebi. Nossa, aí tá todo mundo querendo falar. Aproveitando também, aí depois que fala um pouquinho mais pra frente sobre as pessoas que levam o que elas sabem, leva para um outro lado. Janete, tá saindo som aí. Obrigada. A hora que as pessoas que levam para um outro lado, né, assim, eu digo do mal, que levam pessoas a praticar coisas que não é do bem, então, aí eu fico uma dúvida, essa pessoa, ela já vem com isso, já tá, não? E tem pessoas que realmente elas parece que são do mal mesmo, né? Então eu não sei o que é isso aí, isso é uma dúvida, na verdade. Veja, porque né, tem pessoa que consegue levar uma multidão, que consegue, sabe, pegar pessoas e fazer uma lavagem na cabeça da pessoa, coisas que você fala, gente, mas o que é essa maldade, o que é essa...
Isso não, já está na pessoa, porque então isso é uma dúvida, na verdade. Sim, eu já vou falar disso já já, a gente explora isso aí. A gente está entrando já na parábola dos 10 talentos, né? De usar o talento pro lado bom e pro lado ruim. Não, mas tá aqui na parte. Só vou ver o que a Janete ia falar para ver se está dentro do que a gente estava comentando. Desculpa, Janete. Não, imagina, você levantou certo, não, tá tudo certinho. Tá tudo certo. É. Não, é que eu coloquei o vídeo da Carrie Canedo, que você sempre fala dela, e ela fala muito essa questão aí da vibração e da nossa fé, né? Que quando a gente realmente tiver essa fé, né, que a gente precisa, se sentir filho de Deus mesmo, tudo muda, né? Não sei se vocês viram o vídeo, era isso. Eu vi ele agora, você mandou agora à tarde, né? Você mandou agora no fim da tarde, né? Da tarde nossa aqui, né? Eu vi agora um pouquinho antes da gente começar. E tem tudo a ver, tá? É exatamente isso, né? Que ela pergunta se ela não fica com medo das coisas que vão acontecer, tudo mais, né? E ela fala que simplesmente ela não se sintoniza com isso. Então é como se nada tivesse acontecendo para ela, porque ela não sintoniza com essa realidade, né? Então aí você falou um outro detalhe do que ela da fé, né? Assim, ela fala uma coisa que é bem profunda, né? Que quando você sabe quem você é, a fé já não é mais necessária, porque você sabe quem você é. Então você sabe plenamente o que você vai estar construindo, o que você vai estar fazendo, né? Se a gente for relacionar isso com o que a gente está lendo aqui hoje, é exatamente isso. Quando a gente sabe quem a gente usa o nosso poder mental somente pro lado positivo e cocria aquilo que a gente quer criar de verdade, né? A gente não entra nessa sintonia de guerra, nessa sintonia das catástrofes que muita gente está anunciando aí que vai acontecer com El Niño, com um monte de coisa, né? Então, ela realmente fala que ela não sintoniza com isso porque ela sabe quem ela é. E quando você sabe quem você é, você sabe que tudo aqui é uma ilusão, né? Pode estar, por mais que esteja acontecendo, é uma ilusão. Você não vai vivenciar isso, e se vivenciar, você vai uma hora. É uma ilusão. Você vai. O que pior pode acontecer é você, de repente, estar ali no meio, você morrer, mas você sabe quem você é e você sabe para onde você vai. Então você sabe que isso é só uma fase de aprendizado mesmo, né? Uma vivência que esse corpo aqui está vivendo, e esse corpo não é quem você é. Então é bem profundo isso que ela falou, e é um estágio bem avançado aí de perceber, né? Eu acho que a gente precisa até ouvir mais de uma vez, né, Christian? Porque reforça para nós todas essas coisas, nossos medos. Nossa, mas como, né? E tudo isso acontecendo, mas é a sua vibração que baixou e você acessou essa informação de medo, né? Sim. Essa informação que te dá medo, né? Sim, exatamente. É bem bacana mesmo para a gente prestar atenção e treinando, né? Exatamente. E vamos entrar agora na pergunta da Giovana também, que ela fez, né? O que é fato, Jo, é que assim, todos nós nascemos com alguns talentos, né? Todos nós nascemos, né? Então, vamos pensar aí quando a gente fala, principalmente o exemplo que ele deu aqui das pessoas que têm usado os talentos com o propósito de destruir os demais, né? A fim de alimentar sua vaidade e tal. É impossível a gente não pensar em políticos ou em pessoas que causam aí grande transtorno para as pessoas, né? Dando o exemplo de Hitler, por exemplo, segundo a Mônica de Medeiros, né, eu vi ela falando uma vez que Hitler ele veio com o propósito de unificar a Europa. E olha o que aconteceu, né? Então ele criou totalmente por vaidade, por ego. Já vi outras pessoas que falam, nossa, de uma profundidade tão grande de tudo que aconteceu naquela época, que é tão fora da caixinha que não dá nem pra gente ficar mencionando muito. Mas assim, se a gente pensar
que todo mundo tem na sua essência, lá dentro, a alma, que é a expressão de Deus. Mas ao mesmo tempo nós estamos aqui na matéria, e aí a gente tá vivenciando isso aqui de alguma maneira, né? Quando a gente olha, o Lauro até mandou do Kai Byron, né, que foi muito a lei da polaridade, né, que o bem e o mal são a mesma coisa, só que em polaridades diferentes. Simplesmente isso. Existe a neutralidade, existe o bem e existe o mal. Então, então quando a gente tem os nossos dons, nossos talentos, essas pessoas que são grandes oradores, que são grandes líderes, eles vêm com algum propósito específico. A questão é que eles estão totalmente alinhados numa polaridade totalmente voltada para o ego, voltada para a parte do ruim, e acabam manipulando tudo aquilo simplesmente a seu favor ou a favor de alguma minoria, porque como fala no Conversando com Deus, né? Quando quando fala de Hitler, ele fez o que fez porque ele teve o apoio de muita gente. Ele teve aliados na guerra, ele não foi sozinho. Ele teve vários aliados, ele teve várias pessoas que apoiaram tudo aquilo que estavam fazendo, porque realmente acreditaram que tinha uma raça ariana superior, e que aquela raça devia ser a única a permanecer no planeta, o restante devia ser dizimado. Já ouvi vertentes que tudo isso tem a ver com influências realmente de entidades alienígenas, né? A ver com as descendências que remontam lá na nossa criação, né? Dos seres que nós somos descendentes, né? Da imagem e semelhança de Deus, não no que é feito nas cartas, né? Na nossa alma, da imagem e semelhança de que nós somos seres híbridos que temos vertentes aí reptilianas, vertentes de greys, dentro do nosso DNA, tudo isso misturado, né? E existe uma vertente que são os nórdicos, né? Que é uma raça bem evoluída, né? De seres de fora, e que a raça ariana mais pura, elas têm uma essência mais pura. Quando eu falo os povos nórdicos mesmos, eles descendem mais dessa raça. E parece que eles tinham muita consciência de toda essa influência, e por isso eles se julgavam superiores. Então eles acabaram usando todo o dom que ele tinha, o talento que ele tinha, de uma maneira totalmente distorcida. Não que é um todo, né? Que todos somos um, que toda a raça humana é uma coisa só. Eles da onde vêm as guerras. Tipo, um exemplo, não que isso seja uma verdade, mas por exemplo é como os judeus se julgam superiores aos árabes e aos muçulmanos, e por isso geram as guerras, exatamente por causa do ego de quem se julga superior, e acabam usando esses talentos, principalmente as pessoas que estão num grau de poder, de uma maneira totalmente destrutiva, e pela lei de causa e efeito vão acabar sofrendo as consequências de tudo isso, né? Então o bem e o mal, todos nós temos ele dentro de nós de alguma maneira. A questão é como a gente usa esses talentos no nosso dia. Então, para as pessoas que buscam essa conexão com o divino, essa conexão com a consciência divina, e que buscam usar os seus talentos de uma maneira não só para a sua elevação, mas também para influenciar positivamente todos à sua volta, são aqueles que estão usando isso de acordo com o propósito realmente verdadeiro, né? Estão usando o seu talento de uma forma a proliferar e a multiplicar muito mais, né? Como na parábola dos 10 talentos, quando ele fala que teve 2 que duplicaram os seus talentos, ou seja, trazendo para as nossas habilidades, né? São aquelas pessoas que de alguma maneira usaram esses talentos para um bem maior e para que isso atingisse mais pessoas. E aquele que não fez nada com seus talentos, né? Não usou de forma nociva, mas ao mesmo tempo tinha tanto medo de perder o que tinha, que acabou não usando da forma que, ou seja, o medo dominava ele, né? O medo dominava e fazia com que ele não expunha seus talentos. Então a gente pode levar com pessoas, por exemplo, que têm dons maravilhosos, né? Cada um tem o seu, todos têm dons maravilhosos, cada um em diversas áreas, como ele dá o exemplo aqui de forma mais simples, né? Ele dá o exemplo de um pai e de uma mãe, ele dá o exemplo
dos servos, das pessoas que limpam casa, dos empregados, mas que fazem isso com amor. Assim como tem empresários que usam os dons deles, que podem empregar muita gente, fazer um bem para a humanidade de uma forma maravilhosa, e tem outros que exploram os empregados, que exploram a população, só estão pensando no seu benefício próprio, na sua riqueza, na ganância, no dinheiro em si mesmo, né? Então, as pessoas que usam dessa forma são pessoas que de alguma maneira estão sendo influenciadas. A gente pode ser falado que está sendo influenciado por outra pessoa. Mas se a gente for levar o exemplo de Cristo lá atrás na carta 1, quando ele está saindo do deserto, quando vem as tentações do deserto, e ele tem um momento que ele até fala com um tom de soberba, né? Nossa, com tudo isso que eu aprendi no deserto, eu posso transformar o mundo, eu posso ter tudo que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser para as pessoas. Tipo, usa aquilo de uma forma de soberba, pensando no ego dele, do quão importante ele vai ser perante a sociedade. E aí lá mesmo ele percebeu que ele estava usando o talento dele, ou aquilo que ele recebeu, para o ego dele e não para o verdadeiro propósito que era. E aí foi quando ele percebeu que ele precisava meditar, purificar a consciência dele, para que o ego dele não inflasse. Então, todo bem e o mal está dentro de nós. A questão é como a gente age com isso. Às vezes a gente age de uma maneira que acaba prejudicando o outro, e a gente, consciente ou inconscientemente, acaba fazendo aquilo sem pensar nas consequências que vai trazer para as outras pessoas, né? Então é uma forma de usar o talento de forma negativa. Só que a gente acaba enxergando isso muito mais nas pessoas que têm um certo poder, né? A gente vê isso bem como eu falei, né? Nos políticos, nas pessoas que estão aí em evidência e que acabam fazendo coisas que prejudicam totalmente a sociedade, né? Então é mais nesse sentido. Então o bem e o mal está dentro de cada um, né? Nós viemos com essas vertentes. A questão é como isso está ajustado. A gente ajustar essa polaridade para que a gente possa usar os nossos dons e talentos de uma forma que ajude a iluminar mais pessoas, né? Voltadas para a natureza do divino, que é proteção, que é nutrição, que é cura, que é o ensinar, né? Então satisfação de necessidade. Quando a gente pensa na natureza divina, se nossos dons e talentos estão alinhados com toda a natureza divina, a gente está usando nossos dons e talentos da forma que deveria estar usando, né? Então é nesse sentido. Então o bem e o mal está dentro de cada um. A questão é como a gente age com isso, né? Todos vieram aqui para isso, né? Para purificar, né? Para se libertar, né? Para atingir, como ele fala aqui no final, né? Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária, relações e circunstâncias. Você está aqui para usar sua mente para esse propósito específico. Então é buscar usar a nossa mente, né? E os dons e talentos que são latentes em cada um, de uma maneira que faça o bem para todos, né? O bem para si próprio também, mas como ele fala, né? Não pensar em si próprio é do ego. Então quando você faz para a humanidade, o universo te devolve isso de uma maneira abundante, de uma maneira que vai proliferar e manifestar na tua vida também. E aquilo, né? O julgar, criticar e condenar, né? Julgar, condenar. Então, quando a gente observa isso, ele fala pra gente não julgar, não criticar e não condenar. Mas ao mesmo tempo, ele coloca que isso é uma maneira da gente evoluir. Porque quando a gente percebe essas coisas, né? Esses comportamentos errados nas outras pessoas, a gente não tem que condenar a pessoa por isso. Então não é para ficar julgando, criticando e condenando, mas trazer essas percepções para nós, né? Para quanto a gente está ou não manifestando isso, e levar aquela situação das outras pessoas para a consciência divina, para que a consciência divina se manifeste naquela pessoa de alguma maneira e ela possa se elevar e sair daquela situação de baixa densidade, né? De fazer mal a ela mesma e aos outros, né? Então
É aquilo de você aprender a diferenciar a pessoa das suas ações. Quando eu falo a pessoa, é saber que por trás de cada ação negativa existe uma alma ali dentro que está buscando cura, está buscando se manifestar, só que ainda está influenciada por essas ações negativas, está influenciada por um ego machucado de alguma maneira, e é o ego dela que está falando e não ela. Deu para pegar, deu para tirar a dúvida aí, Giovana? Deu para compreender? Sim. Obrigada. E a Janei, que está pensativa. Estou aqui pensando em tudo, né? E eu grifei aqui um trecho que fala assim: é uma coisa terrível ter recebido mais talentos do que a média e acabar sua existência tendo-os desperdiçado em um modo de vida autoindulgente. Qualquer lição que tenha falhado em aprender, qualquer crescimento de que tenha se esquivado, qualquer desenvolvimento espiritual que você tenha deliberadamente evitado, são montanhas que você criou para escalar em suas próprias vidas. Elas obstruirão seu caminho e você terá de lidar com isso espiritualmente, ou elas se repetirão em outra vida. Quer dizer, está tudo aí, né? Porque a verdade, eu acho que essa construção de quem nós somos é por não usar os talentos que a gente recebe, né? Porque Sim. daí você vai criando obstáculos, né? Sim, então, sim. Eu achei essa parte aí bem, assim, bem importante mesmo, a gente ter consciência desses talentos, né? Sim, sim. E eu acho que essa coisa do bem e o mal tem muito a ver com o que você já fez em outras vidas e você está muitas vezes repetindo aqui, né? Então é o tal do crescimento espiritual de cada um mesmo, né? Sim. Porque sim, nós estamos num planeta de dualidade, né? Exatamente exercendo isso, né? Sim, sim. É uma escolha diária, constante Sim. nas ações. Sim. É isso. Muito bom, gratidão pelos comentários. E a Betinha, que está quietinha, Betinha, está conseguindo acompanhar ou a internet está falhando muito? Christian, tá falhando bastante. Mas eu tô atenta ao que vocês estão falando, mas tá bem difícil. Eu vou ter que estudar, ler de novo vou retomar esses 3 últimos encontros, né? Para ler com mais atenção. A gente está ouvindo bem a tua voz, pelo menos quando você fala, a gente não tá falhando não. Pelo menos tô ouvindo bem aqui quando você fala. Alguém queria fazer Ó, já travou. Agora voltou. Tá no picadinho, mas eu vou acompanhando, vão falando o que eu tô ouvindo. Certo. Você quer falar alguma coisa, Lauro? Eu fiquei um pouco de dúvida em relação ao amor. É eu vou fazer o bem porque eu vou receber de volta. Isso não teria uma segunda intenção aí? Isso não é amor incondicional, né? Eu faço por interesse. Existe isso também, muitas vezes, mas eu acredito que quando a gente começa muitas vezes a praticar e a gente, quer queira, quer não, a gente acaba mudando uma ação, vou fazer para não para não receber para não receber o retorno
de volta, né? Mas eu acho que isso Sim. faz parte de um processo de evolução, até que isso seja feito de coração, como intenção genuína, como intenção verdadeira. Eu não lembro em que carta até Cristo fala sobre isso, né? Toma cuidado para quando você fazer uma coisa não seja só para isso, né? Porque se você fizer algo esperando retorno, não vai ter retorno nenhum, né? Então tem que ser uma coisa genuína, né? Uma coisa autêntica para ter o retorno verdadeiro. Mas talvez seja talvez não, eu acredito que seja realmente uma parte da gente vigiar, né? Porque às vezes uma coisa que não é tão natural da gente fazer, a gente está num processo de mudança de comportamento, às vezes a gente está mudando o externo antes do interno, né? Mas eu acredito que é uma consequência você começar até o interno começar a falar cada vez mais alto, né? Mas isso tem, o que você falou tá coberto de razão. É o ego querendo fazer. É como quando ele fala, acho que no final da carta 7, quando ele fala daquelas pessoas que buscam se elevar com a intenção de ser pessoas melhores. E ele fala, não busca se elevar, não busca ter esse contato com a consciência divina com a intenção de ser uma pessoa melhor. Não, busca conhecimento, busca tudo e deixa as coisas fluir para manifestar quem você é. Porque na realidade você já é, tudo você já é, né? Você já é a consciência divina. É o ego que quer ser melhor, é o ego. Aí volta até lá atrás quando Cristo estava saindo do deserto, né? Ele começou a perceber que ele podia fazer diferente, mas ele ainda percebia que era o ego dele falando e querendo fazer do jeito dele. Aí vem a questão da entrega, a questão da fé, a questão de ter a certeza de quem você é, que aí vem até no vídeo que a Janete passou pra gente da Keuri, né? Quando você sabe quem você a fé se torna desnecessária, porque na realidade você já sabe quem você é. Então não tem por que você não manifestar tudo isso. Entendi, sim. Para começar, isso pode acontecer, mas tem que evoluir para o amor incondicional. Né? Exatamente. Eu acredito que seja um caminho. Isso, eu acredito que seja um processo, exatamente. Sim. É igual aquele, não vou matar aquela pessoa porque se eu matar eu vou ser preso, entendeu? Tipo, ainda não está matando porque se ele matar ele vai ser preso, mas a vontade era matar. Mas pelo menos ele já tem consciência que faz mal. Sim. Entendeu? É um nível de consciência. Até ele chegar num momento que ele entende que se ele matar alguém, ele está matando ele mesmo, ele está ferindo alguém, ele está ferindo ele mesmo. Que o outro nada mais é que um reflexo e um espelho dele mesmo, né? Então, aí é onde você entra em consciência e vai cada vez mais absorvendo quem você é de verdade. É muito rico isso. É um entendimento profundo isso. Sim. Gente, está faltando 2 minutinhos. Vamos trocar de sala para a gente continuar a leitura e depois a gente volta à exploração aqui do tema. Então vou dar pausa aqui. Pronto, estamos de volta aqui. Vamos continuar a leitura. Vocês querem fazer mais algum comentário da primeira parte? Pode continuar? Todos? Sim. Então vamos lá. Vou começar exatamente onde a gente parou. As pessoas falam de serem transformadas pelo espírito interior. Todos localizaram aí? Então vamos lá. Aqui vai dar algumas respostas aí de tudo aquilo que a gente tem falado aqui. As pessoas falam de serem transformadas pelo espírito interior. O termo espírito interior não é incorreto. Eu fiz grandes esforços para tentar livrar sua mente da velha terminologia cujo significado poderia ser inadequado para você. Ao mesmo tempo, desejo que compreenda que uma vez que assimile o que realmente quero dizer, pois já fui tão mal interpretado no passado que não quero que isso volte a ocorrer, você não deve ficar preso pela terminologia em si. Desde que você saiba o que o espírito interior realmente é, a consciência da vida divina atuando a partir da consciência universal infinita, e que isso não tem nada a ver com os espíritos dos falecidos,
Pode usar a terminologia que tenha mais significado para você, com a condição de que seja o significado que dei nestas cartas. Voltamos agora à afirmação no início desta sessão. Disse frequentemente que as pessoas podem ser transformadas pelo poder do Espírito. Tal transformação não é possível. Não há nada real em seu eu humano que possa ser transformado. Sua alma foi extraída da consciência da vida divina e, portanto, é perfeita. Sua personalidade humana é efêmera e composta apenas de impulsos magnético-emocionais de ligação e rejeição. Assim, a vida divina deve gradualmente impregnar mais e mais a sua consciência para impulsioná-lo e livrar-se desses impulsos grosseiros, com o fim de revelar a realidade espiritual. Talvez eu possa explicar melhor usando uma parábola. Uma menina de grande beleza estava oculta sob um espesso véu cinza no qual estava pintado um rosto feio. Assim, a verdade de seu ser estava guardada em segredo e poucos se aventuraram a aproximar-se dela pela sua aparência pouco atraente. Ela cresceu e se deu conta de que a causa de sua solidão e tristeza, a perda de sua liberdade, de movimento e saúde, se devia aos véus. Porém, ela estava tão acostumada àquela situação que acreditava não ser possível sobreviver sem eles. Entretanto, ela teve a sorte de encontrar um mentor iluminado de outro país e finalmente foi convencida a descartar ao menos um véu. Depois de muito procurar pela força interior para fazer isso, implorou ao seu mentor que a ajudasse. Ela levantou as mãos dela e juntos tiraram o véu no qual estava pintado o rosto feio. Ela se sentiu muito melhor por ter feito aquilo. Começou a sentir uma certa alegria. Depois de um tempo, ela estava ansiosa para descartar outro véu e de novo seu mentor veio e a ajudou a tirá-lo. E assim continuou. Quanto mais véus retirava, mais leve se tornava e gradualmente vislumbrou a realidade da natureza que a rodeava, podendo ver as árvores com clareza, os pássaros nos galhos e escutava encantado os seus maravilhosos cantos. Ela viu a beleza nos rostos dos outros e começou a sentir o fluxo do amor em seu coração. A vida agora estava se transformando em um presente verdadeiramente divino a ser apreciado. Diariamente agradecia ao seu mentor por ajudá-la a se transformar em uma pessoa tão feliz. Finalmente chegou o tempo em que já não suportava mais o último véu que a envolvia. Ela sabia que aquele véu a estava separando da luz, beleza, harmonia e contato amoroso com outras pessoas belas. Embora não soubesse como poderia se arrumar sem ele, se retirou em silêncio junto com seu mentor e pediu que o último véu fosse removido. Aquele foi um tempo de agonia, já que o véu parecia ser parte do seu ser. Mas ela pediu e suplicou e em um momento de brilhante luz o véu queimou e se desprendeu dela. A forma que restou era a sua realidade, e ela entrou em uma perfeita liberdade interior. Entretanto, sua realidade individualizada agora tinha que encontrar um modo de funcionar no ambiente. Isso foi inesperadamente difícil, pois a sua percepção de realidade ao redor e em seu interior era tão clara e transcendente que tinha mudado radicalmente sua comunicação com os outros. Já não estava em paz em seu meio social e profissional, nem poderia permanecer como membro da sua comunidade. As pessoas olhavam para ela e diziam: "Oh, é assim que você é, não tem nenhum véu, que horror! Nós achamos você muito estranha, inclusive um pouco louca", e deram as costas a ela. O que você pensa que ela fez? Voltou ao tempo em que usava véus tão pesados quanto os outros? Não. Ela havia encontrado tamanha paz, alegria e satisfação de suas necessidades que deixou sua comunidade e se retirou, unindo-se a outras almas que reconheceram sua verdadeira identidade e responderam a ela com amor e alegria. Diga-me, sua personalidade, seus véus foram transformados? Não. Com a ajuda de seu mentor, ela retirou seus próprios véus quando foi convencida por ele, a consciência divina da vida, de que isso era o correto a fazer. Ao remover as diferentes camadas de véus, aproximou-se mais e mais do conhecimento íntimo da realidade e alma que estava escondida por seus véus, sua personalidade. Provavelmente agora você já pode compreender que a personalidade humana é como um véu mental e emocional, às vezes um tecido manchado pelas interações em massa entre a atração-ligação e a repulsão-rejeição magnéticas.
As pessoas evoluídas espiritualmente podem ver esses véus manchados, recobrindo a pele das pessoas cuja linguagem é vulgar e os pensamentos centrados unicamente nas atividades terrenas do ego. Por outro lado, à medida que uma pessoa deixa para trás os níveis de pensamentos e reações terrenas, a pele começa a clarear e uma luz brilha em seus olhos. Enquanto a personalidade terrena está desaparecendo imperceptivelmente, o corpo se torna mais espiritualizado. Isso é claramente visível para as pessoas que têm o dom da percepção espiritual. Não tenha medo de uma futura renúncia da mentalidade terrena. Você a abandonará pouco a pouco com um infinito alívio. Seu verdadeiro objetivo na vida ficará cada vez mais claro e sua determinação para alcançá-lo será cada vez mais forte. Você pode achar que não está frequentemente ocupado, mental ou emocionalmente, em pensamentos e sentimentos magnéticos e emocionais. Mas quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por pensamentos magnéticos de atração-ligação e pensamentos magnéticos de repulsão-rejeição durante todo o dia. Sua mente mantém uma incessante tagarelice de comentários e julgamentos, críticas, desejos, não desejos, sentimentos reacionários beirando o ressentimento ou a rejeição, anseio por certas coisas e temor de que os anseios não se realizem, lutando para ter sucesso e irritando-se contra aqueles que interferem no caminho desse sucesso. Quando o ego está no controle, aquele que reza o faz com fé e ardor, mas logo depois de rezar, ao se encontrar com alguém, a fim de ganhar o conforto da compaixão humana, conta tristemente o problema que acabou de expor a Deus para ser solucionado do modo correto. A forma de consciência e a força que se conseguiu durante a oração, a petição, a fé e o ardor são então invalidados pela autopiedade. A mente normalmente é como um pântano, um atoleiro de ideias conflitantes. Durante uma situação estressante, uma pessoa pode se esforçar para se concentrar numa afirmação ou uma percepção que lhe dá vida. Porém, como um cachorro brincalhão que lança no ar um saco cheio de papel, a afirmação logo é expulsa da mente e o pensamento estressante que a pessoa estava tentando evitar volta a se apoderar dela. E assim a mente continua a ir para trás e para frente, até que a pessoa deseje sair do conflito. Seu diálogo interno provavelmente seguirá essa linha. Não quero me levantar, não quero tomar café da manhã, não quero fazer almoço, não quero ir ao trabalho, não quero encontrar com tal pessoa hoje, não quero fazer a limpeza, não quero fazer isso, isto e aquilo. E assim a ladainha de rejeição da vida continua ao longo do dia nas pessoas totalmente descontentes. Ou então, no lugar de reclamar mentalmente, o diálogo pode seguir a linha do eu não sinto como. Todos esses sentimentos vêm de impulsos egocêntricos que rejeitam tais atividades porque as percebem como aborrecedoras, incômodas ou como fardos. Outra possibilidade é você acordar e dizer ou sentir: é sábado, devo me apressar e me vestir para ir ao mercado. Há coisas que quero comprar. Devo comprar um pouco de morangos antes que sejam todos vendidos. Devo ir às promoções para encontrar uma boa oferta. Vou falar gentilmente com meu marido para que me dê algum dinheiro. Espero ver Patrick quando for ao seu escritório. Quero agradar meu novo chefe de maneira que trabalharei um pouco mais e me mostrarei alegre para ele. Espero que meu marido compre um carro novo. Estou certa de que encontrarei um lugar para estacionar se eu permanecer positiva. Espero receber um bônus. Todas essas ideias se originam dos impulsos egocêntricos de ligação. Eu quero. Você também pode encadear diversos sentimentos de ligação e rejeição. Espero que meus filhos durmam cedo para que eu possa relaxar. Detesto que me chamem pedindo água e querendo que eu leia uma história quando estou tão cansada, mas devo ser uma boa mãe e passar um pouco de tempo com eles. Espero que possa, devo ser, boa mãe, passar tempo com eles. Todos se conectam com a atração-ligação magnética. Essas são as coisas que quer para você. Esses pensamentos também surgem dos medos. Medo de que peçam para fazer mais do que sente que pode fazer no momento. Medo de falhar como mãe. O medo é um impulso que vem diretamente do ego, que exige que esteja à altura para ser aceitável aos seus olhos e ao dos outros, quando você está muito consciente de que não é. Com o desenvolvimento da civilização, os impulsos magnéticos de ligação e rejeição se tornaram tão complicados e entrelaçados que são difíceis de diferenciar e discernir.
Eu detesto, pedir água, querer que eu leia, estou tão cansada, são todos sentimentos magnéticos de rejeição e reação. Uma vez que rejeitar e expulsar requer mais energia do que aceitar e unir, o conflito em seu interior acabará por fazê-lo sentir-se ainda mais desanimado, cansado e culpado, incapaz de encontrar forças para fazer o que realmente no fundo desejaria fazer: passar mais tempo com seus filhos, ler um conto e mimá-los. Isso daria a você uma sensação de satisfação e de bem-estar, pois, em um nível ainda mais profundo, você sabe que estaria experimentando e expressando amor, enquanto todos os quero e não quero são uma capa que oculta o sentimento de amor. Quando você está em harmonia com os mais profundos recantos do ser e está experimentando e expressando amor, você está realmente em paz e feliz. Ao mesmo tempo, observe que nesse monólogo interior que está acontecendo continuamente nas mães cuidadosas, a pequena interjeição de "eu devo passar um pouco mais de tempo com eles" é uma revelação extraída diretamente da consciência divina vida. Mas provavelmente você acreditará que é a sua consciência dizendo o que deve fazer. Talvez você esteja começando a ver que sua mente e emoções são como um campo de batalha, onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo o que está realmente acontecendo em seu meio em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando os mares. Vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorre sob seu casco. Hoje a gente vai terminar a leitura aqui. E isso vai aprofundar ainda mais na semana que vem. Quem se viu nesses diálogos interiores aí? Essa frase, essa parte aqui, nossa, para mim, ela parece que fala diretamente comigo. Você pode achar que não está frequentemente ocupado, mental ou emocionalmente, em pensamentos e sentimentos magnéticos emocionais. Mas quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por pensamentos magnéticos de atração e ligação e pensamentos magnéticos de repulsão e rejeição durante todo o dia. Sua mente mantém uma incessante tagarelice de comentários e julgamentos, críticas, desejos, não desejos, sentimentos reacionários beirando o ressentimento ou a rejeição, anseio por certas coisas e temor de que os anseios não se realizem, lutando para ter sucesso e irritando-se contra aqueles que interferem no caminho desse sucesso. Tum, 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 tum. Mas vamos lá. Christian, a gente tem que estar só em meditação, só no silêncio. É exatamente esse desafio. Por que não é possível? Essa mente é muito tagarela, ela é terrível. Nossa, eu sonho no dia. Teve um rapaz que eu falei o nome para vocês, ele tem até um nome em inglês, eu esqueci o nome deles, eu citei ele para vocês algumas semanas atrás. Me fugiu o nome dele agora, não sei se eu vou lembrar. Mas ele fala que ele também tinha esses conflitos, mas ele estava na busca dele e tudo mais, e de repente um dia ele saiu ele abriu a porta da casa dele, estava olhando e admirando a natureza, ele olhou, ele falou, de repente eu vi uma luz, tudo silenciou, parece que ficou uma paz na minha mente, e aí eu não pensava mais nada. E é exatamente esse estado de
que é o que todos nós temos que almejar. É a hora que você não... simplesmente você né? Você faz, né? Porque o resto você está sempre julgando, se auto-julgando, querendo alguma coisa, né? Assim, todos nós temos nossos objetivos, metas, desejos, e aí a gente pensa nisso, e aí vem o conflito da mente quando Cristo fala. Pensar em si mesmo é um conceito, aquela frase, né? Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. Entrega. Você não precisa ficar pensando, porque você já tem tudo isso, já está dentro de você, deixa manifestar. E é um conflito que fica, né? Que aí a única coisa que eu peço, que eu procuro pensar sempre que a gente passa o dia na mente, né? É como a Janei falou, né? A única coisa que eu fico pensando esquece, entrega, você já procura ficar em silêncio. E aí vem quando ele fala assim, né? Que a nossa mente, que a gente parece um cachorro brincalhão, que lança no ar um saco cheio de papel, e aí volta todos os pensamentos de novo. A gente... Ô, Christian, eu gostei da comparação da nossa mente como um pântano. Sim. Um atoleiro de ideias conflitantes. Sim, sim. É exatamente a continuação daquela frase que eu tinha lido, e aí entra o cachorro brincalhão. Meu Deus. Você expulsa o temor da mente, aí você distrai, passa alguns segundos, você está com aquele temor de novo na sua mente. A preocupação voltando. Mas também tem aquilo da gente querer estar no controle, né? Sim. Exatamente. É a mente querendo controlar a situação. E aí não aconteceu nada, você já está criando um diálogo do que pode acontecer. E normalmente a gente pensa no pior cenário possível, né? E o exercício de soltar, né? É o mais difícil mesmo. Sim, sim, sim. Porque você vê tudo isso, você tem essa consciência, mas você não consegue soltar, né? E você sabe que tudo é uma ilusão, mas você continua na ilusão, né? Exatamente. E aí vem situações que é para você exercitar, mas você também, a gente, né, fica se lamentando da situação, achando que aquilo é o... Nossa, né? E não solta, né? Se soltasse, talvez resolvesse, né? E quem nunca, né? Faz aquela oração pedindo para Deus resolver a situação. E aí, na primeira oportunidade, conta para o marido, para a esposa, para o filho, todo problema de novo. Desfaz toda a força que você colocou na oração, você já desfaz no comentário. Você está criando de novo, né? Está lá a tua mente, se colocando na situação de novo. Uhum. E aqui, né, se for pegar, aqui é um link exatamente de como usar a mente construtivamente, né? E toda essa parábola nos remete à carta 6, né? A purificação da consciência, né? É a menina orando no caso aqui o mentor dela, né? Que ele até coloca depois a observação que o mentor dela que representa a consciência divina da vida, né? Que é quando a gente pede para limpar nossa mente, limpar nossa consciência, para ir removendo cada vez mais esses véus que estão dentro da gente, né? E esses véus estão disfarçados aí do que for, né? Seja culpa, seja escassez, seja o medo, não importa quais sejam aí os véus de cada um, né? A personalidade de cada um que faz manifestar os desafios, né? Eu acho essa parábola linda demais, nossa senhora. Uhum. Os véus. Dá para a gente pensar também, né, Christian, esses véus são as nossas crenças, né? Sim, são a analogia que eu faço no meu entendimento é exatamente isso, são as nossas crenças, né? Quando fala em
na remoção dos véus, né, que muita gente fala isso, os véus estão sendo removidos, né, nessa fase que nós estamos aí de transição planetária, onde a humanidade está passando por isso, e os véus estão sendo removidos. Eu encaro muito isso, os véus são as crenças que cada um carrega, né? Quando, por exemplo, a gente deixa de acreditar num Deus fora e começa a ter a crença de que nós somos deuses, né? Que Deus está dentro de nós, é um véu que está sendo removido. Né? Então, quando você deixa de acreditar na crença do pecado, por exemplo, e passa a crer na lei de causa e efeito plenamente, né? Que nós estamos aqui, errar não é humano, errar faz parte de onde a gente está, né? Errar faz parte daqui, faz parte dessa experiência terrena, né? E quando a gente entende isso plenamente, a gente começa a sair do processo de culpa. E se livrar dos karmas é exatamente isso, é você se livrar desses processos de culpa que a gente carrega das coisas que a gente fez, né? Então, entrar num processo muito profundo de auto-perdão, de autocompaixão e entender que errou porque era a consciência que tinha e agora não vai errar mais, né? Então é um desprendimento completamente mesmo de tudo isso. Tem um rapaz também que esse aí também é fora da caixinha, chama Rodrigo Romo. Nossa, é profundo demais as coisas que ele fala, né? Ele está indo em vários podcasts agora, se vocês olharem no Lean Podcast ou no Paranormal, ele tem ido lá várias vezes. Chama Rodrigo Romo, ele fala que ele é um entrante, que ele é um ser que não é daqui e tudo mais, o objetivo dele é estar, mas ele fala de umas coisas com conhecimento tão profundo, mas que você começa a entrar na viagem dele, aos poucos você vai entendendo a linguagem das coisas que ele fala, né? E ele fala que o jogo é tão bruto, né? Ele gosta de falar, ele falou também, o jogo é tão bruto que os seres dominadores, no plano espiritual, eles usam as imagens das divindades para te colocar num processo de culpa, para te botar no processo da reencarnação. Então ele fala, enquanto você não entender que você é o único capaz, que você é a pessoa que veio para salvar, você é o único que pode se salvar daqui, enquanto você a sua convicção com quem você é, a sua ligação com o teu eu superior, com a sua alma, com a sua mônada, né, com os seus lá em cima, enquanto você não tem plenamente isso certo dentro de você, você pode estar iludido por qualquer entidade que pode falar qualquer coisa para você para te iludir. Então você tem que ter uma certeza tão grande, e aí volta lá para o vídeo da Curie, né, da fé, né? Quando você tem certeza de quem você é, você esquece, e aí como Cristo fala, que você não pode ter nenhuma muleta, porque senão eles podem usar essa própria muleta contra você, nesse processo de permanecer nessa escravidão magnética emocional, e que tem seres que querem que a gente fique aqui, que a gente se mantenha nessa escravidão, e a gente tem que ter a plena consciência que a gente só entra nesse bolo porque a gente quer, e então a gente tem que ter plena confiança em quem a gente é. Então esse é o ponto principal de tudo isso, né? Então, e é muito profundo você ter essa força, né? Não é tão simples assim, mas é uma força que vem dentro de você e que todos nós temos, né? É a remoção dos véus, que não tem nada para ser transformado, né? E esse é o outro ponto chave aqui, né? Não tem nada que ser transformado, a gente já é. Só tem coisas a serem removidas, crenças a serem removidas, para que mostre quem a gente realmente é. Christian, é uma tarefa para a gente, né? Porque é difícil você chegar nesse ponto aí que você realmente entende que você já que não tem que fazer mais nada, porque a gente vive fazendo um monte de coisas e talvez realmente não tenha que fazer nada, só viver, né? Sim. E é complicado, né? Porque o ego está sempre querendo fazer, né?
Que aí a gente fala, não, vou entregar. Aí ao mesmo tempo você começa a pensar, pô, mas se eu não fizer nada também, como que vai manifestar as coisas? Eu tenho que dar algum passo, pelo menos, né? Você se sente, né? Você fala, nossa, mas se eu não faço nada, como que eu quero que as coisas aconteçam, né? Eu tenho que fazer minha parte, né? Sim, eu quero milagre, né? Tem que fazer por amor. Sim. Mas é complicado. Mas não tem que fazer nada, Lauro. fazer tudo por amor. Deixar intuir, né? Essa é uma fala, né, do Xuxa também, que você só tem que amar, amar, amar. Você não tem que se preocupar com mais nada. Realmente fazer o seu melhor, né? Amar. E se a gente for lembrar do filme lá do Dia D, né? Quando a menina lá, ela é tocada, né, pelo que ela tem o despertar dela quando ela observa o pássaro na janela e de repente ela começa a falar em outras línguas, começa a seguir a intuição dela, ela deixa de se preocupar com tudo, né? Ela deixa de se preocupar com profissão, deixa de se preocupar com trabalho, deixa de se preocupar e simplesmente segue a intuição, e ela vai vendo que seguindo a intuição tudo vai se encaminhando, né? Parece que tudo vai se resolvendo, né? É uma analogia muito, muito boa, né? A pergunta é, Jesus conseguia viver assim? Eu creio que sim. Tanto que quando ele conta, né? Quando ele conta aqui nas cartas, quando ele saiu da casa da mãe dele, né? Ele percebeu que tinha que ficar lá para trabalhar a purificação da consciência, para trabalhar, meditar nos ensinamentos que ele tinha obtido, e quando ele sentiu que ele estava pronto para começar a missão dele, o primeiro passo que ele deu, né, tipo, que era tudo novo para ele, né? Então ele estava indo lá para Cafarnaum. Ele, por intuição, aconteceu o problema lá quando ele foi falar lá para as pessoas da cidade dele, né, que ele quase foi morto, né? Que o ego dele ainda se manifestou mais uma vez. Aí ele saiu dali e ele, por intuição, falou, vou para Cafarnaum. Quando ele estava no caminho, ele começou a lembrar das pessoas que ele conhecia, e ele poderia pedir abrigo, poderia pedir local para ficar. E ele falou, não, se eu estiver fazendo isso, eu estou indo de acordo com a minha consciência. Estou trabalhando com o meu aprendizado terreno. E aí ele falou, não, vou entregar e o Pai vai me guiar. E aí ele estava andando, indo, caminhando, né? E chegando na cidade, ele encontrou a moça que estava com o filho doente em casa, e ele se ofereceu para ajudar ela, né? Agiu pelo amor, se ofereceu para ajudar ela, para carregar os pães, as cestas lá que ela estava carregando. E aí ela começou a contar do filho dela doente, e aí Deus me encaminhou alguém para que eu possa começar a minha missão e meu trabalho. E aí ele foi e falou, eu posso ajudar teu filho. E aí ele foi e executou tudo por intuição, e ali começou a abrir as portas para ele começar a ser guiado, né? Então eu creio que sim, assim como quando ele fala que intencionalmente ele sabia que as coisas que ele estava fazendo, por mais que com reações terrenas, né? Quando ele praguejou com a figueira e quando ele brigou com os agiotas no templo, por mais que ele percebeu que aquilo estava trazendo como consequência a crucificação dele, ele sabia que aquilo era algo que ele precisava passar. Então ele estava seguindo simplesmente a intuição e fazendo o que o coração dele mandava. Então ele agiu inteiramente sobre o propósito do amor, né? Assim como Buda, quando eu ouvi muitas histórias de Buda lá no Vipassana, né? Eu não conhecia tão profundamente alguma coisa, e lá sempre tinha uma hora de ensinamento, né? Que eles passavam um vídeo e aí tinha os ensinamentos que vinham, né? Então na vida de Buda você podia perceber exatamente isso, que ele permaneceu ele deixava, era tudo por intuição, tudo que ele tinha que fazer era intuído, e realmente não faltava nada para ele. Então as necessidades eram satisfeitas e ele não tinha necessidade de mais nada. Então já vivia num outro nível de existência, né? E entrar nesse entendimento que a gente não precisa de mais nada, quando a gente está vivendo aqui no planeta, é difícil, né, a gente pensar, né,
no conforto, nas coisas que a gente quer fazer, né? Então, ao mesmo tempo é um conflito, né? É um estado avançado que requer muito contínua meditação, contínuo entendimento para tudo isso. Né? Você ia falar alguma coisa, Betinha? Não. O movimento que eu fiz aqui é que mexeu ali. Tá muito quietinha, hein, Betinha? Você ficou 2 semanas fora, voltou muito quietinha. Preciso me reconectar mais. Foram muitas coisas aí esses dias e eu preciso me conectar de novo. Sim, faz parte. Quando aparecem os desafios da vida, a gente acaba, sem querer, deixando o processo ir, né? Quando a gente pega, como Cristo fala lá atrás, né? O trem